Então, a escola Vedanta, agora nós vamos falar só dela, Vedanta Advaita, surge nesse contexto, no contexto das darshanas, que são as derivadas dos Vedas, nesse ambiente religioso filosófico dos Upanishads e dos Vedas, lembrando que já existe e é bastante forte e tem influência a Yoga antiga e a Sankhya, tá? Que está na base, novamente, a base da Yoga antiga e da Samkhya são os Upanishads, mas a Vedanta Advaita tem uma proximidade com a Mimamsa também por causa da sua forma de expressar e por causa da questão metafísica. Badarayana Vyasa, então, é quem dá início a esse movimento, né, com o estudo dos Upanishads e com o seu grande texto, os Brahma Sutras. Esses dois materiais, os Upanishads e os Brahma Sutras e o Bhagavad Gita, são considerados os textos base da Vedanta Advaita, mas principalmente os Upanishads e os Brahma Sutras. Então, eu vou parar nesse quadrinho aqui, eu vou explicar esse quadro, eu vou colocar aqui, e aí a gente vai conversar. Tá? Então, nós temos, o autor, o Alberto, explica no livro, o Narayana, tá? Narayana pode ser tomado como nome mitológico, tá? A gente tem uma sucessão de, uma sequência de personagens vindo, período dos Vedas, Narayana, Vashista e o seu continuador, que é Parasara. Esse nome vai ser muito importante. Nós estamos no período de Siddhartha Gautama, século 6 a 6. Siddhartha nasce no século 7 a 6 e vive até meados do século 7 até meados do século 6 a 6. Esse período é rigorosamente correspondente, contemporâneo a Parasara Vaishista. Tá? Dessa linha de sucessão, deriva, então, Badarayana, que vem nessa sequência depois de Parasara. Tá? Badarayana, também chamado Vyasa, é logo contemporâneo do Siddhartha Gautama. O discípulo de Badarayana é Sukha. Só por curiosidade, Sukha significa alegria. Né? Sukha, discípulo de Badarayana, vai ser o instrutor e pai de Gaudapada, que, por sua vez... esqueci de botar o Padmapada lá embaixo. Que, por sua vez, Gaudapada tem no seu ensinamento uma grande influência da Yoga, do Buda Dharma e da Sankhya. Os textos atribuídos a Gaudapada, o principal deles, nós vamos ver aqui, é o comentário ao Mandukya Upanishad, o Mandukya Upanishad Karika. E nesse texto é evidente a influência da terminologia e das ideias da Yoga, a presença repetida de ideias e termos da tradição do Dharma, da tradição budista, e o uso da linguagem da Sankhya. Né? Então, claramente existe essa influência em Gaudapada. Gaudapada, por sua vez, é o instrutor de Govinda, que é conhecido também como Patanjali. Então, Govinda, que óbvio, se ele está nessa sucessão, ele recebe influências dos Upanishads, do Buda Dharma, da Sankhya, bom, ele organiza a yoga, né, ele sistematiza a yoga, e, obviamente, ele vai transferir também essas influências ao seu discípulo, que é Shankara. É interessante ver que tem outras obras, livros escritos, e um deles é o Paramarthasara. Tá? E no Paramarthasara, ele faz comentários a relação entre a escola Samkhya e a escola Vedanta.
Então, mostrando que ele realmente também dominava isso, o que seria esperado, visto que eles estão todos juntos aqui, né? Em sequência, mas juntos. Inclusive, aqui é frequente a sucessão avô, pai, filho e assim sucessivamente, né? Como vai acontecer aqui em Badarayana, Suka, Gaudapada, eu acho que para ali, né? E, na continuação, a gente tem, então, Shankara, que nós vamos comentar um pouco mais no próximo capítulo, e o Shankara teve vários discípulos. Dentre os seus discípulos, o talvez mais importante foi Sureshvara, mas também tem Padmapada e outros, tá? E Sureshvara faz um comentário ao Bhashya, Bhashya é comentário, então um comentário ao comentário, atribuído a Shankara, onde o Shankara aborda o Upanishad Brihadaranyaka. E esse comentário é muito difundido como muito importante, feito pelo Sureshvara. Ok. Então, para fechar, Shankara, isso é entre aspas, tá? É uma passagem mais para o final do capítulo. Shankara foi, sem dúvida, um grande impulsionador da filosofia Vedanta, Advaita, mas não deve ser visto como aquele que deu origem à tradição Vedanta Advaita, porque outras dessas escolas também têm essa visão Advaita. Em seus textos, e Shankara tem vários textos, inclusive a gente vai ver aqui ao longo desse nosso estudo, o texto Atma Bodha, que faz parte central nesse livro que a editora Garbaluta publicou. Shankara retoma a antiga tradição do Upanishad, no seu texto, e o texto de Badarayana, onde a visão não dualista, porque Badarayana também é não dualista, né, de Badarayana, então é Advaita. Essa Advaita é o ponto central. Então, ele concorda. Brahman é a única verdade. E Atman, em nós, ou sendo nós, é idêntico a Brahman. Atman e Brahman são idênticos, são o mesmo, e isso é a nossa verdadeira natureza. Sendo Brahman o todo, somos, em última instância, este mesmo todo. Com aquela ideia da gota do oceano. Se o oceano se transforma, nós nos transformamos. Se a nossa gota se transforma, nós também influenciamos o oceano, porque nós somos indistinguíveis do todo. Mas como manifestação particular, então, isso é existente. Isso é interessante prestar atenção na escola da Vaisheshika, que muitas vezes isso é confundido como se não houvesse existência. Não, a coisa é existente, mas não existente em seu sentido último, mas pela a Vaisheshika, né, que tem esse raciocínio mais realista. O manifesto existe, mas ele não é o todo. O universo não é mental, mas por meio desses aspectos entramos em contato com o objeto de percepção e assim se dá o conhecimento. Então, cada uma dessas escolas vai abordar esse conhecimento de uma forma um pouco diferente, um pouco diferenciada. O Alberto apresenta de modo sintético como a linhagem Advaita, nesse seu momento inicial, porque depois a Vedanta, especificamente, ela vai ter esse momento Advaita, que é o seu início, depois ela tem uma pequena manifestação, uma subescola Dvaita, que é mais relacionada ao sul da Índia,
enquanto a Vedanta Advaita inicial é mais relacionada ao noroeste da Índia, a região ali de Kashmir, né? E também lá nos séculos... Ai, agora eu vou errar o período. 9, agora não sei, entre o 6 e o 9 DC, nós vamos ter uma nova ênfase, uma nova manifestação, expressão da tradição Vedanta, que vai ser a Vedanta Vishtadvaita, que também é Advaita, ela é diferenciada, é Vishtadvaita, mas isso é material para um outro momento de estudo. Nós estamos falando só lá do século 6 AC, lá na Índia. Então, de modo sintético, os yogis dos Upanishads, de modo sintético, nós temos essa sequência, né, de mestres e instrutores. Os primeiros são os próprios yogis dos Upanishads. Os Upanishads como os textos clássicos da escola Vedanta, ou que vão ser usados na escola Vedanta. Aí nós temos Vashista, que é o transmissor dos ensinamentos. E Vashista é contemporâneo ao momento do Siddhanta. Então, temos Parasara, que é neto de Vashista. E também é um instrutor muito reconhecido, muito importante, como instrutor dos Upanishads. Na tradição indiana, ele é um nome de grande destaque. Então, derivado de Parasara, nós teremos Vyasa, ou Badarayana, que é o redator dos Brahma Sutras. Vejam que nesse momento já existia e continua existindo os Vedas, os Upanishads, o Bhagavad Gita, outros Gitas. Tá? Depois de Vyasa, Badarayana, nós temos Sukha, que é um intermediário nessa transmissão dos ensinamentos de Vyasa. Sukha, que é filho de Badarayana. Depois de Sukha, temos Gaudapada. E o principal fator pelo qual Gaudapada é conhecido é pelo seu comentário ao Mandukya Upanishad, que nós vamos estudar também. E no seu Mandukya Upanishad Karika, ele utiliza tanto da tradição Sankhya, quanto da tradição Yoga, quanto da tradição budista, para os comentários que ele faz ao Mandukya. Depois de Gaudapada, nós temos Govinda, que é Patanjali, que difundiu essa filosofia toda e apresentou a visão Vedanta Sankhya no seu outro livro, que não são os Yoga Sutras, que é o Paramartha Sara. E depois de Govinda, seu discípulo, um dos seus discípulos, é Shankara, que é o grande enfatizador da filosofia Vedanta Advaita, que muito enfatizou a filosofia Vedanta Advaita. E derivado de Shankara, nós temos um grupo de discípulos, né, que fizeram essa difusão maior da Vedanta, como Sureshvara, que é o que ficou mais conhecido, talvez o mais importante, Anandagiri, Padmapada e Ratamalaka. Destacando que o Sureshvara é responsável por importantes comentários, ele acaba difundindo a tradição de Shankara por meio do seu escrito, e em especial esse tratado nas Karmya Siddhi. Siddhi são competências, poderes, né, relacionado, eu não sei o que é mais, mas relacionados às ações. Tá? E assim, eu termino esse capítulo, abrindo a palavra para que a gente possa comentar. Estamos nós interessados, sentindo, compreendendo, de alguma maneira, essa tradição da filosofia Vedanta
Jane, nós vamos ver conteúdos da Vedanta agora, a partir da próxima reunião. Nós vamos ver passagens dos Upanishads, passagens do Mahabharata, passagens do Gaudapada, e alguns, os Brahma Sutras, o Mandukya Upanishad, e alguns materiais que vão nos dar elementos, e o próprio Atma Bodha, né, que nós vamos dedicar para estudar um dos textos, o Viveka Chudamani, do Shankara, um dos textos do Shankara, que não tinha tradução ao português, e agora a gente tem nessa obra.